Sejam bem-vindas! Esse episódio é para você, mamãe, que quer saber mais sobre a saúde dos olhos do seu bebê. Quando levá-lo ao oftalmologista? Orientações sobre o teste do olhinho, primeira consulta, estrabismo e miopia. O que de fato pode afetar a visão? Como prevenir e o que devemos evitar? Esse é o Mãecast trazendo ainda mais informação para você. Eu sou a Ananda Leite, fica comigo. Ela é médica oftalmologista há 9 anos, com especialização em oftalmologia pediátrica, estrabismo adulto e infantil e catarata congênita. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela Lipinski. Obrigada, Nanda. Estou muito feliz. É uma alegria estar aqui, é uma honra. Obrigada a Espero você. contribuir com o canal. Estou muito feliz. Obrigada. Sim, vai contribuir muito, porque a gente tem que falar muito sobre esse assunto, que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você já falou que tem muitas mães que não sabem de muitas coisas, né, sobre a oftalmologia pediátrica, depois você explica pra gente a diferença só de oftalmologia e oftalmologia pediátrica, mas eu queria já entrar num assunto, que o ano passado a gente teve o caso do Thiago Leifert e da mulher dele, a Diana Garbi, né, que eles descobriram uma doença no olhinho da filha deles, né, da filhinha deles. E isso veio como um alerta para muitas famílias, né. Então ela era muito bebezinha, né, agora ela já cresceu um pouquinho, mas ainda assim a gente não sabe exatamente quando que a gente deve fazer as primeiras consultas, esse teste, o que que pode ser feito. Claro que mesmo que a família saiba, ainda torna um alerta para tantas outras coisas que a gente tem que prestar atenção, né. Mas foi muito legal que eles trouxeram isso, né, e falaram como alerta mesmo para as famílias ficarem de olho, né, vendo tantas questões que a gente pode falar. E eu queria que você comentasse sobre isso. Quando que de fato eu devo levar o meu filho no oftalmologista, né? Sim. Em relação a esse caso específico da filhinha do Thiago Leifert e da Diana, eles que estão um assunto tão dramático, tão sério, triste para quem passa por isso, né? Claro, doença pediátrica de modo geral é diferente. Eu acho que é diferente quando é em criança do que quando é em adulto. Mas eles criaram esse alerta, levantaram essa bandeira de: "Gente, vamos prestar atenção". Eles fazem a campanha "Tô de olho nos olhinhos", então para todo mundo entender a importância, e muita gente realmente não sabe que tem que levar no oftalmologista, mas por quê? "Ah, mas nem sabe ainda ler, ainda imagina, ai, bobagem". Tanto para quem é mãe, pai, parente de que tem alguma criança pequena que convive, profissionais da área da saúde, para realmente entenderem, os pediatras são os nossos maiores aliados, né, nessa investigação. E eles fizeram essa campanha de conscientização para: "Ó, todo mundo presta atenção, tem que olhar, tem que ter uma atenção especial a esse cuidado, né, essa parte oftalmológica, que pode ser uma coisa muito séria, que a gente tem que o diagnóstico precoce é fundamental". Sim, e aí no caso, a gente tá falando de 2 coisas diferentes, né, o teste do olhinho e o teste e a primeira consulta. Sim. Qual que é essa diferença? Então vamos começar do começo. O Isso, do teste lá do comecinho quando nasce. criança nasceu. Na maternidade tem que fazer o teste do olhinho. O teste do olhinho ele tem que ser feito idealmente nas primeiras 48 horas de vida, mas antes da alta da maternidade. Ele e depois, se vier alterado, porque o teste do olhinho ele pode ser normal, a criança não ter nada realmente, a gente só vai examinar depois entre 6 meses e 1 ano. Se o teste for duvidoso ou alterado, a criança tem que ser encaminhada para um oftalmologista para um exame completo em até 30 dias. Esse é o prazo máximo para esse primeiro exame. O teste do olhinho, ele é feito por um pediatra. Então, geralmente não é o oftalmologista que faz, ele é uma triagem. É um aparelho que vai emitir uma luzinha no olho da criança, a sala vai estar escura, a criança vai estar olhando, você consegue ver o reflexo vermelho que volta. E você interpreta isso, se é um reflexo normal ou se é duvidoso. Duvidoso nem sempre está alterado. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida ali no exame, tem algumas variáveis ali no exame de um recém-nascido, então, na dúvida, tem que um oftalmologista avaliar. "Opa, não tem nada, tem alguma coisa aqui". Sim, mas aí nesse caso, por exemplo, da filhinha deles, qual era o como que é o nome da doença que ela tinha? Retinoblastoma. Sim, e aí ela, no caso, dava para identificar alguma coisa nesse teste do olhinho, por exemplo?
Eu acredito que muitas vezes, no caso dela específico, tá? Eu não sei, no caso dela específico, eu acredito que veio normal, porque muitas vezes o tumor ainda é pequenininho ou ele não tá presente ao nascimento. Hum. Então o teste vai vir normal. O teste vermelho, o teste do reflexo vermelho, ele é uma triagem. E é pra En- identificar o quê? Então ele vai identificar alteração nesse reflexo, Uhum. a famosa leucocoria. O reflexo vem branco. A ausência desse reflexo. É normal Uhum. que quando a gente tira uma foto, o reflexo venha vermelho e não branco, tipo olho de gato. Sim. Então, esse teste vai ser uma triagem para isso. Tem reflexo? Tá tudo bem? Não tá. Às vezes é muito pequenininho, ainda não alterou o reflexo. O tumor, ele é algo que vai crescendo, então às vezes tem que ter um tamanho tal ali para conseguir alterar. Então, eh, a criança faz o teste do olhinho na maternidade. Deu normal? O primeiro exame tem que ser feito obrigatoriamente entre 6 meses e 1 ano. Às vezes o teste do olhinho vem normal, mas tem algum motivo que a criança tenha que ser avaliada ainda antes disso. Eh, Foi prematura, a mãe teve na gestação alguma infecção que pode ter transmissão vertical, pode passar para o bebê. A gente tem que ver, por exemplo, toxoplasmose, tem que ver se não teve acometimento também no fundo do olho, mas isso o pediatra vai orientar. Olha, precisa examinar antes. E tudo isso dá para identificar no teste do olhinho? Não, 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 é só o não dá. reflexo. Só o E se vier reflexo. com reflexo branco, o que que é? Se ele é Aí você tem um leque de possíveis diagnósticos. ah, Então não é: "Ah, deu reflexo leucocoria, tá alterado, é retinoblastoma?" Não, retinoblastoma é o mais grave, é o fatal, uhum. mas podem ter outras coisas, como por exemplo, catarata congênita, que a lente natural do nosso olho tem que ser transparente e às vezes ela já nasce opaca, igual a Hum, catarata do adulto, só que a sim. catarata que acontece na criança. O mecanismo é um pouco diferente, mas então se a luz não entra no olho, a visão não vai desenvolver. Então pode ser catarata, pode ser diferença significativa de grau entre os olhos, pode ser persistência do vítreo primário. Tem vários diagnósticos, glaucoma congênito também pode alterar o reflexo vermelho. Então, retinoblastoma é um deles, mas Então, não é o único. é muito importante que as mães, né, como alerta, a gente sempre, né, orientar os pediatras sempre fazerem o teste do olhinho, já quando nasce. Isso, na maternidade, quando nasce. É recomendado que os pediatras de rotina façam nos 3 vezes É, ao na minha ano, filha fizeram da linguinha, do olhinho e mas depois da que sai da da orelhinha maternidade. também, Aham. do Do pezinho é clássico, esse do todo mundo pezinho é sabe. É. clássico. E aí qual que é a diferença para a primeira consulta? Então passou, não fez o teste do olhinho, tem alguma coisa que poderia ter sido identificada que na primeira consulta talvez você veja ou não, né, como é que Sim, funciona? então, recomenda-se que os pediatras façam esse teste do reflexo vermelho de triagem não só no teste do olhinho: "Ah, tá tudo bem, acabou". Não, periodicamente nos 3 vezes ao ano, nos 3 primeiros anos de vida. Tamanha importância, porque se achar qualquer coisa diferente, já não perde tempo e encaminha para o oftalmologista. Tá, a criança então vamos pensar, criança saudável, a termo, não teve nada para ser examinada antes. O primeiro exame, mas tá tudo bem, tá enxergando, tá. O primeiro exame tem que ser feito entre 6 meses e 1 ano, isso é recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Qual que é a diferença do teste do olhinho para essa primeira consulta de rotina? A gente tem que dilatar a pupila, a gente faz um exame completo. Isso que eu ia perguntar, porque é exatamente isso, minha filha fez com, dilatação da pupila. Pinga Pingou colírio, ali e ficou esperando um tempo até dilatar, exato. tudo Essa é a certinho. diferença. O teste do olhinho é um aparelhinho, você joga lá a luz, muito bem, tá normal. E lá dentro? Aparentemente, eu acho que pelo reflexo vermelho eu não vou encontrar nada. Só que eu posso achar alguma coisa, alguma alteração no nervo óptico, alguma alteração anatômica. Eu posso achar alguma coisa na retina, no caso, um retinoblastoma lá no cantinho. Às vezes é muito pequeno, às vezes ainda não existe, ou aparece depois, mas que mais? Bom, a gente podia falar como que é a consulta, então, Sim, isso, essa pode falar, pode falar. isso é muito fundamental, assim, para os pais. A informação tá aí, né. Sim. Eles chegam às vezes perdidos: "Ó, eu trouxe porque a pediatra falou para eu trazer, Aham. mas como que você vai examinar?", né, porque adulto coloca lá esse ou esse, é muito diferente a dinâmica de uma consulta pediátrica de uma consulta de oftalmo de adulto. Então tá, você tem lá a anamnese,
Eu vou querer saber o histórico da gestação, o histórico dessa criança. A criança tem alguma como que tá o desenvolvimento neuropsicomotor? Para vocês, tá normal? Ela enxerga bem, acompanha? O olhinho tá retinho? Tá tudo Gente, só para contextualizar, que ela falou uma palavra, anamnese, né. ai, É desculpa. uma tecnicamente, né, o que que é? É como se fosse a Um historinha, um questionário, é aquele questionário, a bate-papo. história da pessoa. Então o psicólogo faz isso, todo médico faz isso, fica perguntando ali. Você chega no consultório, tem aquele bate-papo. Isso é Isso, fez a anamnese, você anamnese, aí você vai pro exame para o de exame. fato e, por último, o diagnóstico. É um caminho É que um eles chamam. caminho. É. É que vocês estão acostumados, mas tem gente que não sabe, mas tudo Sim, bem. desculpa. Não, não tem problema. Tudo aqui a gente leva informação. Sim. E então, que às vezes já chega: já vai pingar colírio?" "Não, calma, É, eu ainda não te conheço. Bom dia, né, então vamos sim, conversar. E nasceu de quantas semanas? Qual que foi o peso ao nascimento? Teve diabetes gestacional? Teve alguma coisa?" Então, assim, eu quero saber, os pais têm histórico de alguma doença oftalmológica importante na família? A mãe é míope, o pai é míope. Olha, a minha avó materna tem glaucoma, o irmão tem estrabismo. Então, são coisas que a gente tem que ter de informação, porque se você sim, encontra depois, estrabismo, muitas vezes tem, a parte familiar. Você acha algum outro caso na família. Às vezes não, às vezes é o primeiro caso, mas enfim. Até porque algumas doenças têm aumenta a prevalência de passar para os filhos, então não naquele primeiro exame ali com um bebê de 6 meses que eu vá me preocupar com alguma coisa, mas a orientação: "Olha, a gente tem que ficar de olho nisso", então até os isso depois a gente vai comentar em relação ao segmento, né, mas tem caso que a gente acompanha mais de perto, tem caso que a gente consegue soltar um pouco mais da corda. sim. Então daí então tá, a gente vai para o exame físico. O exame varia de acordo com a idade da criança. Então, aquele primeiro exame do bebê. O bebê não vai conversar comigo, eu tenho que ver o comportamento visual. Então, a gente usa recursos brinquedinhos com contraste, com detalhes. Eu uso muito a galinha pintadinha, a turminha Dedoche. Tem coisa que tem som, mas tem coisa que eu não quero que tenha som. Eu Aham. quero que a criança acompanhe pela visão e não tic, 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 aqui. Sim, é. Então você tem que observar o comportamento visual. Ela fixa, segue, mantém, tampa um olho, ela acompanha bem, tampa o outro, ela acompanha bem. Você tampa um olho, a criança chora. Opa, só chora quando tampa esse olho? Então esse é o olho bom, o outro olho não está enxergando? Sim. Comportamento visual. O padrão, né, de como ela acompanha. O olhinho tá retinho? Tem estrabismo? Opa, parece que eu tô vendo que um olhinho tá desviando, porque o estrabismo ele não pode ser às vezes ele não é constante, tá, aquele estrabismo clássico na tua frente. Às vezes é algo latente que você tem que ficar prestando atenção em algum detalhe no exame. Então: "Opa, esse olhinho não vai até o final. Quando eu faço para a criança olhar para lá, esse olhinho não chega até o final, ele para antes". Então assim, motilidade ocular é muito importante. Medir a pressão do olho, que em criança é um aparelhinho tonometria. Tonometria é o nome do exame para medir a pressão, né, que a gente está acostumado aí. Sim. E ele dá um soprinho no olho, que é o Ah, aparelhinho sei. A da portátil. minha filha fez também isso. Aham, dá um negocinho. A É, gente também faz, é o eye né. care. É que em adulto é É diferente. naquela máquina, né, que coloca o olho. Criança é tudo portátil, Muito né. legal, Tem né. outras formas também de medir, tem caso que a gente tem para centro cirúrgico ter uma medida mais precisa quando tem glaucoma, por exemplo, mas esse você consegue ter uma boa ali resposta, se tá normal. Tá, mediu a pressão do olho, você vai fazer o aviãozinho, né, ali na hora a gente orienta os pais: "Ó, vai fazer o aviãozinho para colocar na lâmpada de fenda", que é aquele microscópio que o adulto coloca o queixo e a testa. Sim. Ai, Pode eu arrumar, aqui pode arrumar. Tira e arruma de novo. Isso. Eu sei, ele cai aqui, eu sou cabeçuda, aí o eu meu sou ele cabeçuda ele também, minha cabeça é é até enorme. pequeno o fone, sabe, mas você pode pode arrumar, que às vezes cai mesmo, tem problema. Eu acho que eu não tenho descendência italiana, mas eu falo com a Não, mão, eu falo a minha mexer. ai, que você bateu ou ele estava caindo normal? Eu acho que eu virei pra trás, ele Ah, não tem problema, ele cai, o meu que não que fica preso, ó, de cabeção mesmo. não, e aí, onde que eu estava? De no A gente mediu a pressão, a gente na faz o medir a pressão no sopro, no aviãozinho. soprinho. Isso, daí a gente faz o aviãozinho não é exatamente um sopro, mas é como se fosse. É mais fácil ele brasileiro: dá um soprinho". Sim, Eh, esse, né, especificamente o bebê. Aí a gente faz o aviãozinho, coloca no microscópio, que a gente coloca em adulto, coloca o queixo e a testa, a gente vê a parte anterior do olho, córnea.
íris, que é o colorido. A córnea é o vidrinho do relógio. É o transparentinho ali da tampinha. A íris é o colorido. Então, tudo isso já pode ter alteração. Às vezes tem uma opacidade na córnea. Opa, tá bem no centro, a luz não vai entrar. A íris tá bem formadinha. A pupila, a lente do olho, que é o cristalino, tá transparente? Tem alguma opacidade? Porque catarata nem sempre ela é total, ela pode ser só numa partinha e ser um acompanhamento clínico. Eu não vou operar, mas isso pode Sim, progredir. Às vezes, dependendo do tipo dessa catarata infantil, eh, ela não vai avançar, mas ela pode dar grau, e grau diferente entre os olhos, e isso deixar o olho preguiçoso. Então tá, e isso tudo antes de dilatar. Eu já vi o reflexo vermelho, eu já vi se tem estrabismo, eu já vi o comportamento visual, aí eu vou pingar o colírio. Então muita gente fala: "Ai, você já não quer pingar? Porque já é demorado, né?" Eu falo, não, tem coisas que eu preciso da criança estar com a sim. pupila normal e depois tá com a pupila dilatada. Aí a gente pinga. Esse é uma hora meio dramática, porque: "Ai, mas vai doer". Então, assim, a gente sempre pinga anestésico, para conforto do paciente, claro, porque o anestésico arde um pouquinho. Eu explico para os pais: "Ó, uns 10 segundos mais ou menos já para de arder, dá uma ardidinha, igual a água do chuveiro que entra no olho, mas é tranquilo". E por quê? Agora pensando do outro lado, é importante que aumenta a penetração do próximo colírio que vem na sequência, então ele vai fazer um efeito maior, é melhor. Então Não aí dá pra aplicar o colírio direto, senão vai arder demais e pode, mas arde muito mais. Então, sim, assim, por isso o anestésico existem os antes. protocolos que recomendam anestésico antes e pinga no seu olho, você vai falar: "Nossa, anestésico dá uma ardidinha", mas você pinga da dilatação, parece pimenta. Então Nossa. e ele daí não arde nada, você pinga e fala: "Nossa, é só a aguinha realmente". Então é Aham. muito tranquilo, você consegue deixar o exame muito confortável. Pinga o anestésico, pinga o colírio que dilata, pinga mais uma gota, às vezes tem que pingar um pouco mais, criança chora, às vezes foi fora. Então, é um horário Sim. que eu até gosto de falar para as mães que amamentam: "Quer colocar? Fique à vontade, coloca no peito". Aham. A criança tá lá mamando, você já é um anestésico. É, Aí você consegue, às vezes, ela olhando para a mãe, você pinga, ou então você abre um pouquinho o olhinho, pinga. Então, são sim. detalhes ali no manejo que fazem a diferença, né. Aí dilata a pupila, aguarda ela fora, em torno de 20, pelo menos 20 minutos, sim, bebezinho pequeno, mas aí 30, 40 minutos para a pupila dilatar, para você conseguir fazer um bom exame de grau. Já a gente já consegue ver grau. Se precisar de óculos, a gente já vai conseguir detectar. E fundo de olho, que é o mais importante. Aí entra não só o retinoblastoma, que é o mais sério, mas outras alterações na retina, alterações anatômicas que podem estar presentes, que você só consegue ver olhando. Sim. Então o ideal é que a mãe leve faça o teste do olho da só pra gente recapitular. O teste do olhinho, depois a consulta entre 6 e 1 ano, 6 meses e 1 ano, e depois a de quanto em quanto tempo, o ideal? Então, até então, eu digo até então, porque teve uma nova recomendação. Essa diretriz não é um protocolo que você tem que seguir ao pé da letra. Tem casos que a gente muda ali o acompanhamento, a gente sabe que tem que dar para espaçar um pouquinho ou tem que ver um pouquinho antes. Mas até então o exame era o primeiro exame entre 6 meses e 1 ano, daí a cada 6 meses até os 2 e depois anual. É muito Oftalmopediatra é uma especialidade escassa no Brasil todo. Então, eu preciso de um oftalmopediatra, mas é difícil conseguir um oftalmopediatra. Sim. Eh, Explica a diferença pra gente, já que você tocou nesse ponto. sim. Qual que é a diferença do oftalmologista e do oftalmologista pediátrico? Claro, você cuida de crianças, mas o que que é, né? Sim. Não, mas só para fechar desses acompanhamento, então eles fizeram essa nova diretriz de recomendação, na verdade, de segmento, entre 6 meses e 1 ano, 1 ano. depois pelo menos ali com 3 anos, entre 3 anos e 5 e depois anual. Então Ah, tá. deram uma afrouxadinha, assim, mas tem que ter exame para todo mundo. Mas, assim, eu recomendo, se tem a possibilidade de acompanhar mais frequente, por que não, né? É, Então, sim. uma coisa tão importante. Tipo, eu já tô atrasada, eu tinha que levar minha filha É. já, Tem que eu tenho que marcar. acaba passando, né, então Sim. aí entra também o pediatra que fala: "Opa, ó, tá na hora já, igual tá na hora da vacina tal, tá na hora do não sei o quê, tá na hora de ir no odontopediatra, agora tá na hora de voltar no oftalmo", É, né. E a diferença, a isso. oftalmologia, ela é toda subdividida. Então, eu mesma não sabia, quando eu estava na faculdade de medicina,
a oftalmologia era tão subdividida assim. É igual ortopedia. Ortopedia, acho que todo mundo sabe já bem que, tem um especialista em mão, tem um especialista em joelho. Então, você vai operar o seu quadril, você vai com um especialista em quadril. O de mão, ele sabe fazer, só que não é a área dele. É. E oftalmologia é a mesma coisa. Tem especialista em catarata, tem especialista em glaucoma. A pessoa que se dedica só para isso. Oftalmologia pediátrica é uma subespecialidade. E estrabismo também. Nem sempre quem é oftalmopediatra faz estrabismo e vice-versa. É que é muito comum criança ter estrabismo. Geralmente, quem gosta de um gosta do outro e acaba fazendo as duas especializações, mas não são coisas que é obrigatório ser Uma coisa as e duas outra, coisas, né? né? Sim. Catarata congênita foi, por exemplo, uma outra subespecialização que eu fui buscar, né? Não tava ali no meu lá porque é de criança. Glaucoma congênito. Então, a diferença é essa. Tem oftalmologista de adulto. Mas eu levei minha filha no meu oftalmologista. E não dilatou a pupila, porque ele falou que não precisou, mas precisa. A recomendação é você, ainda mais criança maior. O primeiro exame, levaram a criança com 6 anos. Aí ela fez lá o teste da acuidade visual, que tem que informar lá as letrinhas ou o desenhinho, e enxergou tudo. Não precisa, tá ótimo. Não precisou dilatar, mas precisa ir lá no fundo do olho se tiver alguma coisa. É. Então, às vezes, acontece da gente pegar. E eu falo, eu não sei desde quando isso aqui tá aqui. Então, tem uma pinta no fundo do olho. Eu não sei desde quando. Pode ser desde que nasceu, pode ter aparecido depois. Às vezes é alguma coisa grande, às vezes uma coisa pequena, às vezes uma coisa importante que não dilatou. Que Precisa de... doido, Então, né? Eu assim, tô olhando assim o olho e pensando, né? Lá no fundo do olho, mas como assim, né? Enxerga tudo é e um vê. universo. O olho é um Sim, universo que você até... É um mundo à parte, assim. Até as outras especialidades não botam muito dedo, assim, de oftalmo, porque é cheio na desses faculdade a gente não... tecidos É aqui, muito é complexo, é muito lindo. complexo. Ai, dá pra ver que você tem muito amor, né? Eu gosto muito, sou suspeita pra falar, mas eu gosto Quando você muito. estava na faculdade, você já falou: "Quero falar, quero". Eu queria ser pediatra. E Eu daí você. sempre gostei de criança. E eu queria ser pediatra até passar nos ambulatórios, internato ali, que daí eu comecei a ver coisas graves. Então, assim, por exemplo, você vai evoluir, você tá no berçário e aí o bebê não tá lá. E aí eu não sabia lidar com isso. Eu falava, meu Deus. E não sei lidar com criança doente grave, sabe. Uhum, Então eu falava: "Eu não tenho estrutura pra isso", eu chegava a ficar chorando, não sei o quê. Então eu sim. falava: "Não, não dá, eu tenho que". Ali no consultório eu sofria, claro que tem coisa que eu pego, que eu chego em casa, meu marido também é oftalmologista, aí eu falo: "Amor, eu preciso conversar, eu tô, né", eu levo pra casa. Sim. Criança a gente é difícil às vezes separar. Mas aí que eu comecei a ver oftalmologia, eu sempre gostei de especialidade cirúrgica também, e aí Hum, eu comecei a gente tem muito pouco de oftalmologia na faculdade, e eu comecei a ter algumas aulas que eu falei: "Ué, não é só conjuntivite, né? sim. Irritação, tudo é conjuntivite". Aham. E, nossa, tem um monte de doença, tem uma gente, o olho é um mundo. E Sim. daí eu fui participar da liga, que eu comecei a me interessar, e aí É durante a faculdade mesmo, que depois as pessoas descobrem: "Ah, não, eu quero ser especialista nisso, eu quero ser". E tem tanto médico de tanta coisa, né, o corpo humano é muito é complexo, muito médico de complexo. tudo, de E tudo. tem a pessoa que se dedica para isso, então não só a pessoa que só vai estudar oftalmopediatria que está mais apta a conduzir, porque ali o beabá, qualquer um vai saber conduzir, da mesma forma que eu sou oftalmologista. Então, se eu pegar uma alteração na retina, eu vou identificar, só que às vezes tem alguma atualização no tratamento que eu não tô vendo isso, então eu vou encaminhar para quem está mais apto. Da Sim. mesma forma que eu vou pegar uma criança que tem glaucoma. Olha, eu soube identificar, agora glaucoma eu não vou fazer cirurgia, eu não faço Olha que glaucoma infantil, eu vou engraçado. encaminhar para quem está mais apto e para ter o melhor tratamento, entendeu? Sim, eu achava que o glaucoma só dava em pessoas mais velhas, e não, pode dar em Pode dar em criança. criança. Viu, tá vendo como a gente não sabe de nada? Você que E vocês que sabem de tudo. claro que não, e justamente eu acho que você chega num ponto que quanto mais você estuda, mais você aumenta o seu arsenal, você fala: "Gente, tem muita coisa que eu ainda não sei". Sim. Então que você tem que estar sempre ali estudando, se atualizando, tem novidade, saiu um artigo novo, saiu não sei o quê. E essa é a diferença de oftalmo de adulto e oftalmopediatra, até ali no manejo. Tem adulto que fica assim com criança: eu gosto de criança, gosto da minha sobrinha, mas atender no consultório é diferente, por exemplo, entendeu? Sim. Então aí a criança começa a chorar, fica assim: "O que que eu faço?". Não, então assim, a minha consulta é musical, a criança: borboletinha", sabe, você Aham. canta, você chama. Sim. Eh, tem criança que eu já chamo na recepção, eu vou na recepção chamar: "Fulaninho".
Aí eu vejo que a criança tá com medo, daí você já tenta criar uma conexão, e às vezes o oftalmo de adulto, quem não Sim. lida com criança, não oftalmo de adulto, mas às vezes não sabe essa jogadinha, né. Então: "Olha, tem um dinossauro lá dentro, você viu? Ah, você não viu? Vamos lá". Daí a criança: e tem mesmo, tem na prateleira, tem vários Aham. brinquedinhos, tem o Buzz, tem a borboleta. "Você viu a borboleta?", "Tá no meu bolso, ainda não mostrei". "Não, ela vai chegar". Ah, daí eu já vou conversando com a mãe, a criança tá chorando, então como que examina? A criança chorar? Não, impossível examinar. Não, você tem que Aham. claro que tem, às vezes, especialmente criança pequenininha, 1 ano e meio, às vezes é um vulcãozinho. Aí os pais, às vezes a gente tenta acalmar e não consegue, às vezes tem que segurar, tem coisa que: "Não, não vamos segurar, vamos remarcar, vamos fazer outro dia". Tem todos esses cenários, né, é Sim. muito variável, né. Até tem essa questão aqui que a gente não falou sobre isso. Qual que é o papel dos pais, né? O que que não deve fazer na consulta? O que não deve fazer. Eu falo que o pai tem que jogar do nosso lado, a gente tá ali para o mesmo propósito, cuidar do olho da criança. Né, Sim. então os pais conhecem a criança e o pediatra conhece muito bem a criança, só que o oftalmologista pediátrico, eu vejo a criança quando, né, então É, ali eu vejo uma vez, aí depois claro que algumas crianças já são minhas pacientinhas, mas eu vejo a cada 6 meses, 1 ano, quando tem coisa mais séria eu vejo mais vezes, mas os casos ali de rotina eu vejo muito pouco, então os pais têm que jogar do nosso lado. "Se você não ajudar, ela vai dar uma injeção". Aí eu falo: "Eu nem sei o que que é injeção, é de tomar?". Sabe, "Não, fica do meu lado, não a criança sim. está com medo". Né, vai então, assim, criança pequenininha, orientar. Eu gosto né, que eles saibam, eu mando uma cartilha para os pais como que é mais ou menos o exame oftalmológico pediátrico, que muitos não sabem, e daí falam: "Nossa, vai ter que dilatar a pupila? Eu vi lá né, nas orientações, sim, porque daí venham com o tempo, a consulta não é 5 minutos, então tem muita gente que chega e vai: "Ah, pronto", não, olha, já se prepara, traz um brinquedinho, traz um cheirinho, traz um sabe, Que legal. pra criança se sentir e a criança estando tranquila, o exame flui e fala: "Nossa, era só isso?". Ou às vezes não, às vezes a criança os pais ficam nervosos, passam pra criança, então o que não fazer? Criança pequena é isso, orientem seus filhos. Eu gosto de falar para o bebê: "A tia tá pingando uma gotinha", eles estão entendendo. Mãezinho, sim. Eu vou ver o fundo do olho, sabe, "tô fazendo tal coisa, tô não sei o quê". E as crianças maiores é não aterrorizar a criança. Vai pingar um colírio arde", sabe. "Olha, vai Sim. arder um pouquinho, é igual a água do chuveiro. Você já mergulhou no mar? Se entrou água não dá uma ardidinha e passa? Então, é tranquilo". E outra coisa assim, "Fala fulano, como que você não tá vendo lá?". Aí a criança fica assim, eu tô de olho na criança e às vezes tá todo mundo olhando a tabela, né, se a criança tá acertando. A criança tá aqui, ó, e tá olhando o pai. "Ai, Aham. eu vou errar, tô com medo". Então, assim, calma, se errar não tem problema, estamos aqui pra isso. Não é Sim. prova de português, não tá craque nas letras, não tem problema, a gente vê desenhinho. Então, assim, é jogar do nosso lado, é ajudar, assim, ajudar a confortar, acalmar, Por isso que você tá na profissão certa, porque você não vai levar uma criança no oftalmo de adulto. Você tem que, né, e levar no oftalmo pediátrico justamente por isso. Vocês também têm essa parte, né, mais integrativa com a criança, de envolvimento, essa parte de conexão, é o jeito. Quem escolhe lidar com criança, né, tem que ter um pouquinho mais paciência. desse tato, dessa paciência, querer criar essa conexão, senão você chega lá, meu Deus, a criança vai chorar, né. Você não vai Ou conseguir tem algumas trabalhar. que não, mas assim, então os pais ficam desesperados, "Ai meu Deus, vai chorar, vai isso". Então é o acolhimento mesmo que você traz para tuas consultas, muito legal, parabéns. Imagina. Amei, já amei, já É. amei. É natural, assim, tipo, sabe, eu imagino como eu queria que Não te tratassem. conhecia, mas agora já sei. Imagina. A gente falou sobre a consulta voltando um pouquinho no teste do olhinho, né, e o pós, né, disso, quando os bebês são bem pequenininhos, a gente não falou do lacrimejamento no olho da criança, né. Isso é campeão, assim. Sim, a minha filha teve, eu tive que fazer aquela massaginha, mas eu quero deixar para você explicar o que que é, o que que causa e por que que acontece isso, né. Parece uma conjuntivite, assim, parece que vai inflamando todo o olho da criança e a gente fica desesperado, aplicando colírio, um monte de coisa. Sim, tem vários diagnósticos. Quando o lacrimejamento começa cedo, pode ser uma conjuntivite neonatal, que o tratamento é totalmente diferente, você tem que entrar com antibiótico, não só às vezes de colírio, às vezes antibiótico se for conjuntivite neonatal, que por alguma coisa que pegou no canal do parto, antibiótico via oral, às vezes tem que internar essa criança. Então, primeiro você tem que diferenciar, lacrimejamento não é tudo igual. Pode ser um glaucoma congênito, que a criança vai lacrimejar, vai ter outros comemorativos também, que a gente vai saber ali no exame.
Mas o campeão, e geralmente o mais comum, que é o mais, graças a Deus, felizmente é o mais tranquilo, é a obstrução do canal lacrimal. Então a gente tem uma comunicação que comunica olho com o nariz pelo canal lacrimal. E no bebê, pode ter uma membraninha obstruindo lá por dentro o final desse canal lacrimal, que chama membrana de Hasner. Membrana de Hasner. Deu um branco aqui falando. E essa membrana, ela não foi rompida ali no canal do parto. Então, ela às vezes se rompe depois. Imagina que você tem um ralo entupido. Lá no fundo tem alguma coisa que está impedindo que a água escoa. Você tem que desobstruir. Então, você tem uma membraninha ali tampando o final do canal lacrimal. Você tem que fazer uma massagem de forma que você desobstrua, você cria uma pressão lá dentro do canal e desobstrua essa membraninha. Então você vai romper essa membraninha. E dói Não, pra eles, será? não dói. Dói se continuar com essa obstrução, evoluir para, por exemplo, uma dacriocistite, uma inflamação do canal lacrimal. Toda inflamação causa dor. Então é uma coisa simples que você resolve com massagem e não dói nada, ou você fica com medo de encostar, de massagear, e aí pode ter uma infecção, uma inflamação e ter dor. E às vezes você tem que tratar, às vezes essa inflamação pode evoluir para uma celulite, que é uma inflamação que pega daí ao redor do olho. Então, uma coisa simples. A massagem, eu até queria mostrar como que a gente tem que fazer. Se chama massagem de Krigler. Então vai, pode mostrar, que as mães têm que aprender como é que faz a massaginha no olho. Tem um monte de mãe grávida que assiste o Mãecast e que manda lá: "Ai, gostei desse assunto, fala isso, não sei o quê", e então ensina como é que faz a massagem. Porque eu vejo muita gente fazendo errado. Então faz bolinha, aperta o olho. Não é pra apertar o olho. É pra você aqui é o canal lacrimal. Então, primeiro você tem que entender o que que você tá por que que você tá fazendo isso. Então, é que bebê tudo é muito pertinho. É que você coloca o dedo, você já tá no olho e no nariz, né. Então, você tem que dar pulsos, chama massagem de Krigler, se alguém for ler sobre isso. Você tem que fazer compressão. Primeiro eu falo para os pais, a gente tem que ensinar ali no consultório, porque essa massagem ela é diagnóstica e terapêutica também. Muitas vezes você massageando, você já unha curta. Primeiro, você ainda não conhece, palpa aqui, sente o ossinho, eu falo é fundinho, ele é côncavo, você é sim, aí você vai apertar ali o osso, você não vai sentir o olho. Se você tá apertando ali o olho, a bolinha do olho, sentiu o molinho, tá errado, não vai apertar o olho da criança. Vai mais para o meio, vai mais para o narizinho, aqui nessa região. Se palpa aqui, Ai, que ele é agonia. fundinho. Ai, Olho, ui, que agonia. todo mundo tem aflição de olho, né. Aham. Então, você palpa aqui. O melhor horário a criança tá amamentando. Então tá lá mamando, você aproveita e faz. Geralmente eles ficam muito tranquilos. Então, você vai dar pulsos. Imagina que você vai a história do ralo entupido. Você faz assim, às vezes com a mão, pra mandar aquilo pra Sim. baixo. Então, você vai dar pulsos, pode dar 10 pulsos ou compressão, não adianta fazer assim, ó, um carinho, ou então fazer bolinha, não, tá errado. Você vai dar pulsos com firmeza contra o osso, que aqui é a região do saco lacrimal. Aqui que tá a secreção parada e você vai ser bom pra, se tiver secreção, ela vai descer e ajudar a Nossa desobstruir, senhora. ou ela vai voltar pro olho e você consegue limpar aquela sujeira, porque secreção parada é meio de cultura, pode infeccionar, inflamar. Então você tem que dar pulsos, ou você pode descer e vir pro nariz. Aperta, traz, vem pro nariz. É que aqui o meu é longe, né, mas o bebê é tuc, Aham, bem é pequenininho. bem pequenininho. Quanto menor é a criança, mais fácil é. Nos primeiros 6 meses de vida, geralmente fazendo uma boa massagem, eu falo pra fazer, não adianta fazer toda hora também, às vezes a mãe fica desesperada: "Ai, vou fazer toda hora", não tem nada lá dentro do saco lacrimal. Você vai apertar, você vai mandar o quê lá pra baixo? Entendeu? Você tem que criar uma pressão hidrostática, o liquidinho que tá lá dentro tem que, a secreção, o muco tem que ir pra baixo. Então, pelo menos na hora que acorda é o horário que tá mais cheio, que vai ser mais eficaz essa massagem, umas 3, 4, 6 vezes ao dia, 10 pulsos com firmeza. Quer fazer um pouquinho mais, viu que tem secreção? Aproveita e já faz, depois limpa. Ah, tá demais, então limpa, depois faz. Mas quanto menor o bebê, mais chance de resolver espontaneamente. Depois dos 6 meses, a cada mês de vida, diminui a chance da massagem resolver. Aí, depois de 1 ano,
Alguns estudos recentes até falam que às vezes a gente pode esperar até 1 ano e meio, dependendo do caso, para fazer a sondagem. Então você passa um tubinho ali no canal lacrimal e desobstrui essa, só que daí vai para o centro cirúrgico, que sai da criança para fazer. Então você passa por um procedimento de uma coisa que às vezes você podia resolver na Sim. massagem, mais de 90% resolve, uma massagem bem feita você resolve. Nossa, olha, vou confesso pra você, a minha filha ela teve porque eu acho que é normal, né, as crianças terem quando nascem, porque tá entupidinho ali, mas eu fazia a massagem tudo errado, Mas você vê, resolveu, porque tudo geralmente errado. resolve. Resolve porque eu estava ali manipulando ali, né, mas ó, eu fazia assim ó, tipo, assim ó, aqui no canto do olho, mas não aqui igual Mas você você tá dando falou aqui ó, pressão ali, ó. ó, no Então, ossinho, tá? mas eu pegava e fazia assim ó, É redondo, bolinha, eu só que não. daí você acaba apertando o olho, Exatamente, eu entendeu? não fazia para baixo, com essa consciência de que você tem que encostar e achar o ossinho, ó, tá vendo a É. diferença? Era só assim, E e bem vo doida, e porque resolve. não sabe, né, então a gente ó, então, né, do jeito que você fez ali, encontrar o osso, tudo isso, é uma consciência, né, a informação correta, não é só fazer a massagem ali, E às então vezes vem com a criança 8 meses: "Ai, lacrimeja desde que nasceu". "Você tá fazendo massagem?". "Sim, tô fazendo". "Ai, posso ver?". Aí eu é. peço pra mãe fazer. Então, olha, daí você vê e fala: "Não tá resolvendo nada". Então, às vezes Uhum. aperta aqui, às vezes aperta perto da sobrancelha, às vezes aperta, sabe, num lugar, aperta aqui embaixo, já vem pra cá. Aí eu falo: "Mas não tá aí o problema". Então, Sim, ó, vou te ensinar, ó, vamos lá. Eu faço junto com as mães ali, ó, vou fazer na criança, você perceba. Ó, agora faz igual. Não, daí você corrige, põe o dedo mais pra cá, aperta aqui. Não, mas que jeito você tá apertando isso? Tá fazendo um carinho. Não, ó, aperta firme. pra Aperta firme, às desobstruir vezes eu mesmo. aperto nas mãos e falo: "Dá licença, posso apertar o da sua mão?", sabe. Sim. Então, pra entender o que e muitas vezes você poupa um procedimento depois numa coisa que você fala: "Puxa vida". Olha só, é muito importante isso. E aí, qual que é a diferença da cor? O que que sai? Se sai lacrimejamento transparente ou com é aí que você identifica quando precisa de antibiótico ou não? No olho, por exemplo? Não só isso. Então não é só porque a secreção tá meio amarelada que precisa de antibiótico. Geralmente nossa, essa é uma excelente pergunta. Obstrução no canal lacrimal, às vezes usa-se antibiótico indiscriminado. Então tem um lá bem famoso que, ai, não vai resolver. Não é porque a secreção ficou amareladinha que precisa de antibiótico. Então, para entrar com antibiótico tem alguns critérios que daí só examinando. Então, tem alguma inflamação, algum sinal de infecção, eu preciso entrar com antibiótico. Fora isso, não. Então é só limpeza, por mais que a secreção esteja amareladinha, não quer dizer que esteja infeccionada. E aí Uhum. você ficar entrando com antibiótico inadvertidamente, a hora que tiver infeccionado, você vai falar: "Agora esse já não serve, eu vou ter que entrar com um caminhão". O ideal é que seja feito também um exame antes, né, com a secreção. Então colhe a secreção e faz o exame antes para Mas ver, isso é né. conjuntivite neonatal. Não tem como identificar outras Do coisas. do canal lacrimal, isso vem depois, isso a gente consegue diagnosticar no consultório, não Não, não, precisa coletar. o canal lacrimal, beleza, ele vai ser ali, mas se tiver com alguma coisa que você identificou que não seja só obstrução do canal, Ah, que sim, seja uma tem que infecção, coletar. aí coleta e faz o examezinho para Principalmente ver de se recém-nascido, porque se for conjuntivite neonatal, você às vezes não espera o resultado dependendo da história do exame. Quando começou, você já tem ali então a prevalência de tal micro-organismo, então você tem que entrar com tal tratamento para cobrir aquilo. Ah, então começou depois, então é mais provável que seja esse aqui, a gente não vai esperar, dependendo do caso, vir a cultura, que geralmente demora até crescer, né, lá no uhum. laboratório. Então, você já entra com tratamento. Só que daí você colhe antes, entra com tratamento e vem o resultado, às vezes, depois, e só confirma, entendeu? E daí suspende caso não dê nada e daí, Ah, né. não, mas é que se você entrou, É, você não entra, assim, na dúvida. Se você sim. tá na dúvida, você acompanha aquela criança mais de perto. Uhum. Então, ah, tá lacrimejando, tem um pouquinho de secreção, mas ainda não tá um quadro clássico, né, ainda às vezes tá meio, então você acompanha aquela criança. Eu entro antibiótico, assim, dá pra contar nos dedos. Sim, Quando que porque que eu que eu precisei entrar. interfere em várias coisas, né, não é tão simples assim receitar antibiótico. É.
A gente falou sobre os pequenininhos e sobre a primeira consulta, que achei fantástico, né, essas informações que você trouxe, mas agora a gente vai assim, a mãe não levou, não é que a mãe não fez o teste do olhinho ou não levou, não fez, né, nesse acompanhamento, de 6 em 6 meses ou de 1 ano. Agora meu filho tá um pouquinho grandinho, cresceu ali, quando que eu preciso levar de novo? Essas consultas vão ser de 1 ano em 1 ano, mas assim, o que que eu tenho que observar, né, no meu filho? Eu nunca levo, mas agora eu tenho que observar para poder, né, ver se ele precisa. Por exemplo, tem uma mãe em casa aí que está assistindo a gente que olha para o filho, não percebeu, mas agora ela olhou de novo direitinho e viu: "Não, agora eu tenho que levar". Para os grandinhos, Sim, a dificuldade de aprendizagem, é só isso que faz com que a gente leve? sim. Eh, Criança não queixa, então eu gosto de falar para os pais: "Não esperem", né. É claro que não é esse cenário, né. É muito comum, 4 anos, primeira vez, "tô levando meu filho", e aí descobre um grau. Aí você pega lá um grau significativo, olha, um olho ou os 2 olhos não estão não corresponderam ao exame, né. Então, é isso, esse é o principal, não esperar a criança dar sintoma, porque geralmente criança não se queixa, por quê? Eles não têm parâmetro. Então a gente, se um dia eu tô vendo embaçado, "Nossa, eu tô vendo embaçado", aí se e ainda adulto, às vezes, quando é um olho só, ainda não percebe, porque os 2 uma visão compensa a outra, então aí ninguém faz isso aqui todos os dias, né. Então, esse olho tá bom, esse olho tá bom". A criança tá vendo embaçado desde que ela nasceu, então ela tá com 7 anos, pra ela todo mundo vê daquele jeito. Daí que começa na escola. A professora muitas vezes acaba percebendo: "Ai, a criança não consegue copiar o quadro se eu coloco lá na trás". Tem professora que até faz rodízio na sala. Deixa na frente, deixa lá no fundo. Na frente consegue copiar, lá no fundo não consegue copiar, aproxima muito do caderno. Tá coçando, tá tropeçando, o olho tá ficando vermelho, a criança reclama de dor de cabeça. Até, por exemplo, TDAH, alguns déficits de aprendizado, alguns transtornos no processo do aprendizado. Às vezes tem suspeita de TDAH e a criança não tá enxergando, a criança é míope de 5 e aí você vê que ela não tá enxergando, aí você coloca óculos, muda totalmente o comportamento, muda o aprendizado. Sim, O problema é quando você pega tarde demais. Então tem o primeiro exame com 13 anos. Claro que se nunca foi no oftalmologista, você pega alguma coisa, você vai investir, só que você sabe que a resposta não vai ser igual se fosse uma criança pequenininha, porque e geralmente isso é de um olho só daí, porque daí um olho enxerga muito bem, e o outro olho não enxerga bem. E a criança não demonstrou nada, porque o outro do olho dá conta. sim, Então ela brinca, ela pula, ela faz prova, ela faz e tá tudo bem. Só que a gente tem a questão do desenvolvimento visual, né, então que o período crítico ali, especialmente os 2 primeiros anos de vida, se tiver alguma coisa a gente tem que tratar para que essa visão se desenvolva da melhor forma possível. E se tiver alguma coisa, você tem que tratar, né, só que se a visão da criança desenvolve até bastante ali nos primeiros 2 anos, continua desenvolvendo muito até os 5 anos, termina de se desenvolver ali com 7, 8 anos. Não que termina, pronto, acabou, parou, pronto, acabou, já era. Não. Se tiver alguma coisa, às vezes você ainda tem uma neuroplasticidade, alguma coisa que você consegue ainda modificar, mas a resposta não é igual. sim. E aí tem que levar os maiorzinhos também para fazer esse acompanhamento. Tem, mesmo sem queixa. Adoro quando é consulta de rotina, e daí você pega alguma coisa e fala: "Ai, que delícia, pegamos cedo", sabe. Não que delícia, Você fica que tem alguma coisa, claro que não, mas que bom que a gente vai conseguir mudar o curso da evolução dessa criança, porque tem adulto que não enxerga de um olho, fala: "Olha, eu não enxergo desse olho aqui, eu podia ter tratado com tampão na infância, eu tenho grau alto só nesse olho e eu só fui descobrir com 30 anos". nossa, só em um olho Só poderia em ter um olho. tratado com depois você explica do tampão pra gente, Uhum. eu vou fazer um quadro do nosso mitos e verdades aqui. Para as crianças maiorzinhas, né, mito ou verdade? É verdade que o uso de telas pode causar miopia? Verdade, Olha só. é verdade. Me A diga o que que a tela não causa, né. Então é ruim pra tudo. É ruim pra tudo. É difícil controlar, né, mas agora na pandemia, todo mundo em tela, deu um boom mundial de miopia em criança e adolescente. A criança, o olhinho, tudo neles é menor, o olho também é menor. Então a gente quer são vários tipos de grau: miopia, hipermetropia e astigmatismo. É esperado que a criança tenha algum certo grau de hipermetropia. À medida que ela cresce, o olho cresce, a hipermetropia vai naturalmente diminuindo. Chega num ponto zero, pronto, aquele olho que não tem grau nenhum. É ótimo.
fica assim a vida adulta, vai precisar de óculos só depois de 40 anos, mais ou menos, para perto, porque o braço vai começando a ficar curto. Essa é a história natural. Agora, quando a criança, por exemplo, tela, se expõe à tela, tem várias teorias para miopia, não é só a tela, mas de forma geral, o olho que cresce mais rápido. E a tela, especialmente a distância, faz com que o olho cresça mais rápido. Tem vários sinalizadores, por exemplo, alteração de melatonina e dopamina, então ver tela depois das 6, a luz azul faz com que a criança fique mais desperta. A luz azul não faz mal para os nossos olhos, não tem evidência científica que comprove isso, mas essa distância. Então, tela pode causar estrabismo, pode causar olho seco, a miopia, o olho crescer mais do que deve e aparecer realmente aparecer a miopia ou quando já tem aumentar de forma muito rápida. Tá, mas aí você falou da questão da luz azul. Então, se não é comprovado cientificamente que a luz azul do celular, né, quando a gente diminui ou altera ali, pode ser benéfica, por exemplo, é isso? É isso. A Academia Americana não recomenda filtro de luz azul para criança, por justamente não ter essa comprovação. E às vezes é vendido de uma forma de que tá protegendo, os pais caem nessa de: "Ah, pode usar porque tá com óculos com proteção". Às vezes na consulta me pedem: "Ai, mas não tem grau nenhum, mas dá pra prescrever o óculos de luz azul pra ficar no celular?". E aí fica sem culpa. E esse é a cilada, porque você acha que você tá protegido da tela, porque você tá com óculos com proteção de luz azul, achando que vai prevenir miopia, vai prevenir estrabismo e olho seco, só que não vai. A única coisa que ajudaria é se usar o celular depois das 6 da tarde, diminuir a entrada de luz azul, então não vai interferir tanto na produção da melatonina, hormônio do sono, porque isso também ajuda a regular o crescimento do olho. Então tem essa pergunta aqui, ó, mito ou verdade, filtro de luz azul na lente dos óculos protege? Mito. É mito. Adulto, já é outro mundo. Então isso que eu ia perguntar, adolescente no computador usando esse óculos de filtro azul, Não vai proteger, vai ter que não controlar da protege? mesma forma. Hum. Então, miopia, se já é míope, não vai proteger. Então, aí entra da questão do conforto. Especialmente adolescente, eles não gostam, porque vê tudo amarelado. A lente fica meio amarelada. Agora, adulto, eu trabalho no computador, eu fico 12 horas por dia, fico cansado daquela luz. Eu falo, vai na ótica e pede, porque ele sempre tem tem várias marcas, então pede para experimentar, coloca na frente de um papel, vê como que fica e vê se te agrada. Então trabalha no computador o dia inteiro. Eu fico com óculos de luz azul, diminui um pouco, quebra um pouco o brilho, eu fico me sentindo mais confortável, ótimo, pode usar. Mas agora pro pai deixar pro filho para ficar tranquilo de que pode ficar no celular, então pode ficar aí, não é para ficar 1 hora, mas então você pode ficar 5. Não pode, não Sim. vai proteger. Diferente do Aí o que eu falo, vale a pena investir? Coloque o UVA, UVB no óculos, aí do raio do sol. Esse vale a pena, esse protege de várias doenças no futuro, né, porque que são acumulativas. Qual que é? O que que é esse óculos? Não é o de grau, o de sol O normal? de sol normal tem que ter, proteção UVA, Sim. UVB, porque quando você tá em ambiente escuro, que seria o óculos de sol, a pupila abre e, entraria mais raio nocivo. Uhum. Quando você tá sem óculos de sol, a pupila naturalmente fecha e já é um mecanismo de defesa do nosso olho. Então, óculos de sol é obrigatório ter. Agora, óculos de grau também dá pra ter, Ah, tá, proteção. essa proteção, que daí Aham. ele um óculos não é escuro então a Não, lente? não. Não, ele é a proteção transparente do Exato. ah, isso é legal, e daí Isso é as legal. crianças podem usar que vai proteger. Sim, vai ficar o dia inteiro com óculos, né, então só que daí filtro de luz azul vai encarecer, vai achar que tá protegendo e É, não é bem assim. é verdade. Nossa, gente. Outro quadro mitos e verdade. Mito ou verdade, os bebês pequenos eles enxergam vultos mesmo? Quando é recém-nascido, ele consegue ver luz, escuro, ele vê o rosto da mãe, ele ainda as células da retina responsável pelas cores ainda não estão bem desenvolvidas, então ele vê mais ali no preto e branco, mas não que ele veja vulto, né, então alguma coisinha, mas é muito rudimentar. A criança, da mesma forma que ela não nasce sabendo falar, andar, ela não ainda vai aprender a ver. E o desenvolvimento visual, ele começa lá, ele precisa de estímulo. 80% do que a criança vai aprender tá ligado com essa percepção visual.
E aí, então, tem alguns marcos semelhante a marco do desenvolvimento, mas com questão à visão. Então, com 3 meses tem a coordenação olho-mão. Então a criança achou a mãozinha, começa às vezes até a entortar o olhinho, porque ela tá Aham. vendo a mãozinha aqui perto. É bem Às vezes os lindinho. pais acham que tá com estrabismo. Até os 3 meses ainda é muito imaturo, tanto do ponto de vista anatômico do olho, porque a parte lá da retina, uma área, a mácula, que é uma área nobre da retina, tá desenvolvendo depois de nascer. Então Você fez exatamente como minha filha fazia, assim, dava a impressão que ela ia entortar tudo o aham, olhinho, porque porque ela chega pertinho, ela já tem acomodação, já começa a convergir, convergir sim, é isso aqui, é, então tá com a mãozinha. Então, antes disso, às vezes é aquele olhar perdido, um pra lá, outro pra cá, o que não pode ser o tempo todo, né. Então, tem sim. estrabismo fixo aqui, ou aqui. Não, aí não é normal. Mas a criança tá lá te olhando, daí às vezes um vai pra lá, outro vai pra lá, é por imaturidade do sistema nervoso central e do olho, da fixação, que ainda não tá desenvolvida, desenvolve com 3 meses. Aí a criança já acompanha bem horizontal, começa a acompanhar vertical, com 5 meses já tá acompanhando bem vertical, às vezes você mostra um brinquedinho aqui, né, Já tá e já tá com 6 meses já não é mais para desviar. Então, se às vezes desvia de vez em quando, com 6 meses já o olhinho tem que estar alinhadinho. Então, mas às vezes desvia para dentro, ou às vezes escapa para fora. Tem que examinar, é estrabismo. nossa. E a visão vai desenvolvendo gradativamente até, como eu falei, os 2 primeiros anos são mais importantes, mas vai até 7, 8 anos Desenvolvendo. Eu desenvolvendo. sempre tenho dúvida, sabia? Se as pessoas pirando, né, se as pessoas realmente enxergam a mesma cor. Tipo assim, claro, né, a gente não tá falando de daltônicos, enfim, dessa troca aí, mas será que você enxerga a mesma cor que eu tô vendo mesmo? Como é que a gente tem essa certeza? Você não tem como ter. Do que você da experiência que você tá tendo do que aí não, Exatamente. Tipo, você tem tá enxergando, tá, isso aqui é é ver roxo, por aham, exemplo, sim. né, ou rosa, ou pink, ou fúcsia, que a gente chama. Aham. Mas como é que você enxerga, né? A gente nunca vai ter essa certeza, É, porque não, a gente sabe das céu é cores. azul, mas como é que você enxerga o seu azul e o meu azul, ó, né? É, mas é. Né? Você não tem como saber, Não mesmo tem. estudando o olho, como a outra pessoa tá enxergando. É igual quando a gente fala da introdução alimentar, da saciedade, né? Você nunca vai saber se 10 colheres para você é o suficiente pela tua saciedade pela criança, né, por exemplo, do que, por isso que a gente fala para não ficar insistindo, Aham. dando se a criança fala: "Não quero mais", como é que você sabe que ela tá satisfeita ou não? É só ela que pode dizer, e você. Você não tem como me dar mais comida achando que eu não tô satisfeito, porque a saciedade é minha, né, Sim, então é. é individual. E o olho, eu acredito que seja a mesma coisa, você não deve enxergar a mesma coisa que ela. É, eu acho que não, só que assim, a É. gente sabe que o verde tem que ser verde, então se o Pois verde é, é um né, caminho, né, o verde é verde, mas eu não enxergo o mesmo verde que você talvez, né. aham, sim, Bem doido, ou mais fraquinho, ou mais forte, ou mais assim, é doido, o olho é doido. Mito ou verdade, coçar os olhos causa problema na visão? causa. Olha lá, ó. Por favor, eu sempre falo para as Faz muito pessoas: "Para de coçar o olho". A minha mãe coça bastante o olho dela, ela tem alergia também, e daí coça, 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 eu falo: "Para de coçar o olho". Sempre falei isso. faz muito mal. Eu brinco: "Coça com o cotovelo", não tem como, não chega lá. É, Não dá, boa. você tem que: "Ah, mas me ensinaram a coçar de", eu falo: "Tá errado, não é Assim, pra ó, dá pra coçar coçar". assim? Não, porque você tá esfregando o olho da mesma forma. Ai, Então, meu Deus. tem várias causas, pode ser alergia, pode ser blefarite, que é inflamação da pálpebra, ou pode ser olho seco, que tá coçando, né. Então, claro, cada um vai ter um tratamento diferente. Mas uma coisa que ajudaria já ter um lubrificante sem conservante para usar ali na hora do aperto, vai, lava o olho, acalma, mas não esfrega. Criança tem a córnea, que lembra que eu falei que é a tampinha do relógio, é mais Uhum. molinha, a córnea vai enrijecendo com o passar dos anos. Então ali, ao redor de 30 anos, até quem tem uma doença chamada ceratocone, geralmente não evolui, exceto gestação, que às vezes por questão hormonal, depois de 30 anos, ainda pode dar uma avançada o ceratocone. Mas tá, criança pequenininha, criança, adolescente, alérgico. Esse atrito na córnea acaba deformando a curvatura da córnea, ela vai ficando irregular e pode induzir um astigmatismo. Quem já tem astigmatismo pode aumentar o astigmatismo, pode induzir um ceratocone, que é essa doença que a curvatura vai ficando, a córnea vai ficando bicuda. Lá no fundo do olho pode aparecer lesão na retina pelo atrito. Então, sem contar que agora, Covid, não sei o que, você põe a mão suja, você pode pegar É, um sim. vírus, uma conjuntivite, né, pelo olho. Então, isso faz muito mal. E o adulto, e o que que causa seu adulto coçar?
O adulto Também pode, também? daí o astigmatismo, geralmente a córnea já é mais rígida, então não é algo que vai ficar avançando por causa disso, mas pode ter lesão no fundo do olho da mesma forma, e as infecções. Esse atrito, né. Ai, Deus do céu. Eh, a gente falou também sobre o que que é o olho preguiçoso? Ambliomia? Ambliopia, Ambliopia. é o Ó, olho eu tô míope, eu acho, porque a lente não muita tá tela. resolvendo pra gente. Sim, você acredita que daí, ó, em 2018, fui fazer uma consulta, daí eu ia anualmente, né, beleza, daí deixei passar, na pandemia não fui, voltei depois da pandemia fazer a consulta. O meu grau ele tinha estabilizado, né, e aumentou, porque até o 21 anos dizem que estabiliza, né. Ele aumentou Hum. e aí aumentou o grau devido ao excesso de telas, óbvio, porque daí na pandemia só computador, celular o tempo todo, né. E agora eu não posso fazer a cirurgia de miopia, então eu uso lente há mais de 10 anos, todos os dias, eu não tiro a lente. Só que aí eu tenho maior cuidado, né, tipo com limpeza tudo, então porque imagina quantos anos, é como se fizesse parte do meu olho, eu só tiro pra dormir. É, Dia só inteiro, que dia essa córnea tem que respirar, é, então. tem que dar um Aí eu fui fazer contagem de células pra ver aham, sim, se estava tudo bem, daí estava tudo tá bem, tudo tudo bem. normal. Porque justamente isso, tem que respirar e daí o meu olho não, né, fica o tempo todo ali. É, a córnea respira trocando o oxigênio do ar ambiente. E tela também pode dar miopia em adulto, até porque, o grau estabiliza com 21, às vezes 24, porque o olho para de crescer nessa idade. Agora, de uns anos pra cá, tem tratamento para controlar a progressão da miopia em criança e adolescente. E a gente faz alguns exames complementares que há muitos anos atrás não se fazia, para medir o tamanho do olho, que é um exame que a gente faz para catarata, para calcular a lente que vai colocar dentro do olho. Então você faz essa medida do tamanho exato que tem o olho, da parte da frente até a parte de trás, da córnea até a retina, e tem algumas coisas mais recentes na literatura que o olho não para de crescer. Então tem adulto com 55 anos e míope. Eu tenho 4 de miopia, a miopia não para de aumentar. E aí você faz a topografia, que é o exame da córnea. A córnea está estável. Você faz a biometria, que é o tamanho do olho, o olho está aumentando. E aumentando que a gente fala são fração de milímetro, é nada. Então é só Sim. justamente precisa desse exame para ter essa precisão. Então, e tela é algo que faz a coisa desandar. Tem a questão do cristalino, então assim, cada parte do olho tem um poder de grau, de refração. Gente, que Então, complexo, é meu muito legal, né. Deus. O olho que cresce ainda quando adulto, pensa, crescendo. Tela perto, então faça pausas, né, a gente todo mundo tá com o celular toda Ca hora, WhatsApp aham. Então mantenham distância, a criança geralmente segura aqui a 10 centímetros, né. Então mantenham distância, façam pausas, tem a regra 20, 20, 20, a cada 20 minutos para 20 segundos para olhar 20 pés, que seria 6 metros. Fala: "Olha lá na janela", e fica uns segundinhos piscando, volta, fica mais no computador, então isso para todo mundo é importante. Sim, é bom, eu descanso, eu faço isso, o doutor falou mesmo que tem que ficar olhando, às vezes olho pra fora pra dar um descanso da tela, né. Eh, o estrabismo, né, o que que ele pode afetar a visão? Qual que é o tratamento, né, e o que que ele pode afetar, se eu não vi, tipo, Sim, se eu vi não vi não, né, não tem como não ver, mas às vezes o estrabismo é latente, ou às vezes ele é micro. ah, É um é? micro desvio que você não percebe, só que na hora que você vai examinar, você pega. Então, o estrabismo depende da faixa etária que ele pega. Se ele pega bebê, ele tem uma repercussão. Se ele pega adulto, por exemplo, que a visão já desenvolveu, não vai perder a visão que já desenvolveu, só que vai ficar vendo duplo, que é algo tem algumas coisas que alguns artigos que falam que é pior ver duplo do que você ser cego de um olho, que é muito incômodo você ficar vendo 2 imagens o tempo inteiro. Uhum. Isso em adulto. Então, por exemplo, tem alguma coisa neurológica que desvia o olho, um acidente, alguma coisa. Agora, criança que ainda está nesse período de desenvolvimento da visão, a criança também vai ver duplo. A criança, 3 anos, começou o estrabismo. Até então não tinha nada. Tem estrabismo que aparece um pouquinho depois. Começou a desviar para fora. A criança vai ver duplo, porque para a gente ver a imagem, o olho só serve para levar a imagem lá para o cérebro, e o cérebro lá na área correspondente ao córtex occipital aqui atrás, é o que a gente interpreta a visão. Então é o cérebro que desenvolve. No desenvolvimento visual não é o olho que não formou, às vezes o olho está perfeito, só que tem diferença de grau, mas o olho está perfeito e você sabe que é algo cortical, é lá no cérebro que não desenvolveu. Mas então a criança
a gente tem que ver 2 imagens muito parecidas em tamanho, nitidez, cor, foco. Se uma tá desfocada, eu vejo o meu celular aqui com esse olho e eu vejo a xícara com esse olho, são imagens não correspondentes. O meu Uhum. cérebro apaga, suprime a imagem do olho desviado. E isso é um mecanismo ativo. Então eu fico apagando a visão desse olho e esse olho não desenvolve. E aí fica preguiçoso, entendeu? Hum. Então depende do tipo de estrabismo. O estrabismo é muito individual. Ele pode ser qualquer desalinhamento do olho. Então ele pode ser para dentro, ele pode ser para fora, ele pode ser para cima. E aí a gente tem cada um requer um tratamento. Tem estrabismo que nem sempre é cirúrgico. Tem estrabismo que desvia para dentro, a criança tem um grau importante de hipermetropia que você coloca o óculos e alinha 100%. Tem criança que tem esse estrabismo para dentro com hipermetropia que não alinha, você tem que partir para cirurgia. Uhum. Então, só que o nosso foco é desenvolver visão. Aí entra o tampão. Tampão é aquele adesivinho que compra na farmácia, você tampa o olho dominante para estimular o olho preguiçoso a desenvolver. Nossa, então isso é o olho preguiçoso que é chamado a Ambliopia. ambliopia. E daí no estrabismo, então, é a mesma coisa, eu tenho que usar o tampão também? Não para todos os tipos de estrabismos. Uhum. O tampão ele vai ajudar no desenvolvimento da visão e ele ainda é usado em um tipo de estrabismo que chama exotropia intermitente, aquele desvio que vai para fora às vezes. Então a criança está cansada, com sono, opa, o olho escapou. Olhou para muito longe, ou sai no sol, fecha um olhinho, que é um sinal clássico. Então o tampão ele não vai tratar esse tipo de estrabismo, mas ele ajuda a controlar a frequência. Então esse desvio que, opa, tá desviando toda hora, você entra com tampão e ajuda a controlar a frequência do desvio. Desvia cada vez menos, mas o desvio ainda vai existir. Entendi. E nos bebezinhos que têm estrabismo, daí também faz uso do tampão? Que Também. já nasce Dependendo do caso, você lança a mão de alguns exames para ver como que tá a visão. A visão tá igual dos olhos? O estrabismo alterna 100%? Às vezes você segura o tampão. Não é porque tem estrabismo que você já vai com o tampão, não. Uhum. Opa, um olho tá ficando preguiçoso. Eu vejo que só desvia um. Ah, só desvia um. O outro vai ficar preguiçoso, né? O olho que desvia, quer dizer, vai ficar preguiçoso. Então só tem um olho fixador, dominante. Então a gente já entra para prevenir, para estimular. Então, se o seu olho tá desviando, eu vou tampar o outro para estimular esse aqui. Isso Uhum. em bebê. Isso em bebê, em criança, né? Entendi. E eu queria saber também sobre a sensibilidade à luz. Tem alguma coisa assim, porque, meu Deus do céu, a minha filha também tem, eu também tenho muita sensibilidade na luz do sol, né? Essa luz não, mas Aham. assim, é a luz do sol mesmo. Sai assim, ou tá muito claro, ou sabe quando você tá dirigindo e tá tudo branco, assim, o céu tá inteiro branco? Eu tenho muita dificuldade, sensibilidade à luz. Aquele horário ali, final da tarde, é o pior horário, que a gente tem células da retina que funcionam com claro, tem células da retina que funcionam em Nossa, penumbra, tem que e aí forçar, você tá numa assim. transição, é o pior horário. Dirigir aquele das 6 da tarde que tá meio esquisito, mas em relação à sensibilidade, por exemplo, astigmatismo pode dar sensibilidade, estrabismo pode dar sensibilidade. Olho castanho não tem sensibilidade, só que não é exatamente a cor da íris que vai determinar. Às vezes a retina é pouco pigmentada. Então, a minha mãe, por exemplo, ela também, ela tem olho super castanho. E ela não consegue. Dói. É. E o fundo do olho dela é clarinho. Tanto é que pra você fazer o exame, mãe, ajuda, abre o olho um pouquinho. Eu digo, ai, mas essa luz incomoda. Porque o mapeamento de retina, você usa uma luz, né? Sim, Então, às mas vezes. assim, Então é pouco pigmentado, às vezes, o fundo do olho. É uma das coisas que dá essa sensibilidade. Mas nossa. tem várias possibilidades. Eh, aí você falou sobre alergia à irritação ocular. Tem algo que a gente possa prevenir para ajudar as famílias? Uma boa higiene ocular. Às vezes as pessoas parece óbvio falar, mas a gente toma banho todo dia, tudo igual. E às vezes não lava o olho. Ou então, eu lavo de manhã na pia, na água gelada, eu lavo o rosto e já dou uma passada, sabe? Às vezes não Hã. é o suficiente. Então eu falo, aquele shampoozinho amarelinho de bebê, clássico, chega de lágrimas. Pra todo mundo, não é uma desde, claro, bebezinho recém-nascido, você vai ter alguns cuidados, você vai lavar com soro fisiológico, você vai usar uma gaze. Criança crescer um pouquinho, pode lavar inclusive o olho, porque senão vai acumular caspinha da oleosidade da pele. A gente tem bactéria que mora na nossa pele naturalmente. Uhum. E aí você às vezes desequilibra essa flora e aí inflama. Então tem bebê que tem com 1 aninho, 1 ano e meio já tem terçol de repetição, aquela vulvinha, aquela bolinha. Aham. Então, limpeza dos cílios parece, mas é assim, é fundamental. Parece bobagem, mas é E fundamental. a gente também pode lavar com esse Deixa lá no box.
bota um pouquinho tem produtos específicos, porque tem gente que, por exemplo, meu marido não consegue usar o shampoozinho de bebê, que ele fala que arde, e ele fica com o olho vermelho mesmo. Então, tem pessoas que varia muito a sensibilidade de pessoa para pessoa. Mas bota lá no box, no final do banho, bota uma gotinha na mão, molha, faz espuma. A espuminha não vai pôr direto, né? A espuminha massageia no sentido dos cílios, de dentro para fora, enxaga com água morna. Fala igual lava o cabelo, senão o cabelo fica oleoso. Aham. Aonde tem pelo, tem glândula sebácea. A gente tem glândulas sebáceas na base dos cílios, que às vezes é aí que fica a blefarite, e aí que por causa disso você tem um olho seco. Então é algo Hum, assim, simples, que você pode prevenir já. Nossa, um monte. um monte de coisa. Então, ai não, mas o shampoozinho pra mim não dá. Então tá bom, vai no oftalmologista, tem gel, tem lenço para produtos específicos para essa higiene. Pra olho mesmo. É, porque às vezes a gente fica meio assim, né, de deixar cair no olho da criança também o shampoozinho e não confiar que não vai arder, né. E muitas vezes a criança até chora dizendo que tá ardendo, mas é por causa da água mesmo que incomoda de entrar ali, Às né, que vezes tá arde irritando. mesmo, É, né? pode arder também, né. Eu falo pra mãe, porque às vezes é uma marca que não é Tem algum a mais usual. componente Eu falo, sim. experimenta em você, lava o teu olho, ardeu o teu olho? Então não vai tentar no bebê. Agora, senão já vai nesse aqui, sabe? Pra mais lava. Porque senão fica, às vezes a criança tá com uma sensibilidade à luz tremenda. Você vai examinar, tá com uma baita de uma blefarite, cheia de caspinha na base dos cílios. Na hora que você mostra pra mãe que no microscópio você vê aquilo, você olha assim por fora, você fala, ah, tem uma sujeirinha. Mas não é normal. Mas na hora que você vê no microscópio, você fala: "Meu Deus", aí você mostra, assim, a foto aumentada, daí fala: "Olha, tá assim". Então Sim. é um mundo microscópico ali da E oftalmologia. a viúva no olho? É uma glândula sebácea, uma glândula de Meibômios que se inflamou. Hum. Então é como se fosse uma espinha interna. O mecanismo é um pouco diferente, mas a produção não para. Então se a dieta não tá legal, não come muito ômega 3, aí a glândula fica uma produção meio ruim. A secreção fica meio ela entra em disfunção, essa glândula, então o conteúdo fica represado. A bactéria da pele aproveita e pum, inflama. Então Hum. você tem que fazer compressa morna com bolsa térmica para isso drenar, sair. Às vezes você tem que entrar com antibiótico, antibiótico via oral, às vezes só para tratar o terçol, mas muitas vezes você tem que tratar a causa base. Por que que tá com terçol? Às vezes é um terçol e acabou. Tem gente que começa, tem um aqui, ai passa? Não, não passa. A pele que não tá legal. Uhum. Ó, legal, só conjuntivite que passa. Porque às vezes começa, tem Que criança é que tem terçol viral, de né, a repetição. terçol não é viral, ele é da própria pele Uma da bactéria pessoa. da pele, exato. Então, repõe ômega 3, toma óleo de linhaça, mas não óleo de linhaça na farinha, assim, farelo. Porque a sementinha, depois que você abre, ela oxida, tem que ser cápsula, então tem que ser via oral, tem que ser algo prescrito. Ah, Isso é? Não dá pra comer semente de linhaça vai ser assim? bom para o Não. intestino, mas pra isso do Ah, olho mas do seco, olho não. não. Deus do céu, amado, quanta Tem muita informação. coisa, né, você começa a falar, vai Falei: "Não, fazendo. agora eu vou ter que falar da linhaça, ai meu Deus". É. Porque a gente para o intestino, daí na comida vai funcionar, mas pra isso não, né, daí tem que ser o óleo mesmo Daí da tem que ser linhaça, só que daí cápsula. cápsula. É. Tá. Ai, Marcela, eu amei, queria falar mais sobre Nossa, óleos. se me deixar falando aqui. Amei, amei essa área, amei, 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 porque é muito complexo, né, a gente acha que olho é só enxergar e pronto, tá tudo certo, e não. Tem muita coisa que a gente pode trazer, né, e principalmente para os bebezinhos, as crianças, que aí a gente já diagnostica alguma coisa lá atrás, né, o que poderia ser como prevenção, acontece como tratamento para algumas crianças, né, então, muito importante tudo que a gente falou. Obrigada, Eu que obrigada agradeço. demais. Gente, a gente está encerrando o programa, porque senão a gente vai ficar aqui 4 horas falando de olhos, e acho que a gente trouxe, assim, o crucial, né, que as mães pensam, têm dúvida, o que mais faz, e principalmente a massaginha, que eu gostei, que eu fiz tudo errado, mas tudo bem. Mas tá tudo certo, minha filha já tem 3 anos, então tá tudo Tá certo, senão eu resolvido. já tinha levado de novo, e de novo, de novo, de É, novo. sim, sim. É, sempre serve como alerta, né. Obrigada, Má, eu Obrigada, amei, obrigada pelo amei. convite. Gente, vou deixar aqui o arroba da Marcela para vocês seguirem ela. Sigam lá, porque tem muita coisa pra gente aprender sobre olhos ainda. Fiquem alerta nas dicas, em tudo que tem, porque olha, não é fácil, É hein. um Olho é muita coisa, Senhor amado. E obrigada, compartilhe o vídeo, deixa seu like, um beijo e até o próximo vídeo. até. Obrigada. Obrigada, Má.